Eu acredito que o bom gestor, ele enfrenta os problemas, né? Ele enfrenta os desafios e, como eu disse no início do programa, ele torce para que o próximo que vir seja melhor do que ele. Como eu disse, nós temos desafios, né? Tem gente que não quer nem falar, fala assim, qual que é o problema que você enxerga aí na cidade, o maior desafio que você tem? Então, um dos problemas que nós enfrentamos ainda é a questão da água. Sim. Tem gente que não quer nem discutir a questão da água, não quer falar sobre a questão da água. Fala assim, não, isso é como se tratou sempre em Batatais. Quer dizer que o senhor vê que melhorou, mas ainda é. Melhorou bastante, mas ainda é um grande problema. Melhorou muito, mas ainda é um grande problema que nós temos, que nós enfrentamos. Para você ter uma ideia, nós fizemos 3 grandes estudos. Eu até falava com o Dr. Hilton, com o nosso promotor, né? Ele sempre faz... a gente tem ação civil pública aqui, em Batatais, 3 em relação à questão da água. Acho que ele unificou, hoje nós temos uma, enfim, até ia ter uma reunião com ele na próxima sexta-feira, mas ele cancelou, teve um imprevisto para falar sobre as ações civis públicas que tem contra o município, né? E ele sempre dizia assim, teve uma denúncia dos moradores lá da Vila Lídia, que falava assim, há 40 anos eu moro aqui e há 40 anos falta água. E ele sempre dizia o seguinte, numa entrevista que ele deu no ano passado para um jornal da cidade, para o jornal A Cidade, dizia o seguinte, saiu na capa lá, foi até polêmica a capa, falou assim, olha, Ministério Público versus Prefeito, como se eu estivesse brigando com o Dr. Hilton, pelo contrário, né? E dizia o seguinte, falou assim, olha, ele falava o seguinte, há 35 anos eu estou promotor de justiça na cidade de Batatais, e há 35 anos nós enfrentamos o problema da falta d'água, Batatais não tem capacidade de fazer a gestão, não tem isso, não tem aquilo, ele falou uma série de questões e falava o seguinte, olha, tem a ação civil pública demonstrando tudo isso, falando que Batatais não tem a competência e a capacidade de fazer, então tem que passar por uma Sabesp da vida, enfim. E aí abriu para eu responder, né? Eu respondi o seguinte, falei, doutor, eu acredito que é um tema muito sensível, eu acredito que durante muitos anos ninguém quis resolver, ninguém quis discutir, ninguém quis fazer nada justamente por isso. Porque para resolver esse problema, a gente vai ter que sentar, vai ter que ter a maturidade suficiente para discutir o problema e identificar quais são as soluções. Hoje, eu falava assim, hoje eu concordo com o senhor em partes, mas hoje eu não posso falar qual que é a solução que nós temos, porque Batatais em 2024 sequer tem um mapa de todas as tubulações que nós temos. Da onde passa as adutoras, da onde tem os registros, da onde passa, enfim, o que nós temos de cano. Tanto que o pessoal começou a perguntar, o que é esse X na rua? Isso, o que é o X na rua? Falei assim, e por isso que nós estamos fazendo 3 grandes estudos sobre a água em Batatais, né? Esse X na rua é um X que identifica aonde tem adutora, aonde tem vazamento, aonde tem registro, e na cidade inteira você vê X, né? Então nós temos 3 grandes estudos, naquele momento eu dizia, lá em 2024, nós temos 3 grandes estudos em andamento, que esses estudos técnicos que vão dizer pra gente quais são os problemas e quais são os caminhos que a gente vai ter que seguir para poder resolver esses problemas. Só com isso em mãos que eu vou poder dar uma opinião. Se eu não tiver isso em mãos, eu vou ser um mero palpiteiro, vou só dar palpite. Sim. Como todo mundo fez em Batatais a vida Até inteira. hoje, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E é um problema tão complexo que até os profissionais que trabalham na água em Batatais há 30 anos têm opiniões divergentes do que fazer. Cada um fala fala uma coisa, outro fala outra coisa, tem opiniões divergentes. A gente não tem nenhum dado técnico. Tanto que nós fizemos esses 3 estudos, nós fizemos uma audiência pública para apresentar. E quem fez esse estudo foi a USP de Ribeirão Preto, através da Fundasc, uma fundação de engenharia, economia e administração. Que ficaram 1 ano fazendo todo esse compilado de dados, tanto da questão de água como a questão de esgoto, né? E por que eu falo isso? Nós fizemos esse estudo para eu poder dar um palpite só com esse estudo na mão, para a gente discutir. Porque a partir de hoje, quem fala, faltou água, a culpa é do prefeito. Não, faltou água não. Está aqui o estudo e está aqui os caminhos que nós temos que decidir o que fazer. Porque se nós não decidirmos, o marco regulatório, eu volto na questão do marco regulatório de saneamento básico, que é uma lei federal que a gente obrigatoriamente tem que cumprir. Sim. O marco regulatório já criou a questão da taxa do lixo lá em 2021. Nós criamos, alguns municípios não criaram. Eu cito aqui um exemplo fantástico, que é o meu amigo Fábio, que é prefeito de Brodowski hoje. Eu converso muito com ele, é uma pessoa fantástica, eu acredito que ele vai também ajudar a melhorar Brodowski, revolucionar a cidade. E ele sempre desabafa, ele falava o seguinte, olha, eu estava na Câmara, votei contra a taxa de lixo, porque eu era contra, porque isso, aquilo e tal, gravei vídeo. Ele falou assim, ó, primeiro dia que eu assumi, já recebi um ofício da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, falando o seguinte, ó, os municípios que não se adequaram aos marcos regulatórios, que nem o marco do saneamento do lixo, a taxa do lixo, Brodowski não se adequou.
Você já não vai receber recurso para saneamento, recurso federal, você já não vai receber recurso do Ministério das Cidades e alguns recursos de emendas parlamentares também não vai receber. Vai receber só o que é constitucional, assistência social, saúde e educação, só mais nada. Ele falou assim, agora eu tenho que fazer. Como é que eu justifico isso agora? Né? Eu vou ter que fazer, vou ter que falar, olha, estava errado lá atrás, errei. Infelizmente a gente vai ter que fazer, por quê? Porque é uma lei federal, a gente tem que obedecer e tem que fazer, senão o município vai ser prejudicado. Os municípios que não se adequarem serão prejudicados. Então, em 2033, o que o marco regulatório do saneamento básico fala? Em 2033, todos os municípios, não é do estado de São Paulo, não é da região nossa, é do Brasil, todos os municípios que não diminuírem as suas perdas de água para 25%, e que não forem autossustentáveis, não se pagarem, eles automaticamente perderão o controle do seu sistema de água, que vai passar para o Estado, fazer uma grande licitação regionalizada, que hoje tudo é regionalização da saúde, vai ter a regionalização do saneamento básico, então vai ser uma licitação regional para que a gente tenha a concessão desse serviço público. Porque é um serviço público, é uma prestação de serviço, não é uma política pública. E qual é a realidade que nós temos hoje em Batatais? A realidade é hoje que nós temos cerca de 52% de perda de água, então nós temos que diminuir até 2033 da água 27% da perda de água até 2033. Né? Nós temos que tirar o déficit. Hoje o déficit é de cerca de R$700 mil por mês do sistema de abastecimento de água de Batatais. Você diz assim, a diferença do que recebe e o que custa, exatamente. Ou seja, para poder todo mês pagar energia elétrica, pagar funcionário, pagar o material para tratar a água, a gente gasta 700 mil por mês a mais do que a gente arrecada, que dá cerca de 8 milhões por ano. Essa diferença da arrecadação é por inadimplência somente ou tem outros fatores? Não só por isso. Não só por inadimplência. Também, né? A gente conseguiu diminuir a inadimplência, nós temos a perda de água, nós temos o custo da água, nós temos o relatório do Tribunal de Contas do ano de 2023, tem 22 páginas que só falam sobre o sistema de abastecimento de água de Batatais. Os órgãos de regulação e de controle vêm apertando cada vez mais o município, não só Batatais, mas todos os municípios, para se adequar ao marco regulatório, né? E para prestar um serviço de qualidade. E lá ele diz o seguinte: em Batatais, a água de Batatais é a mais barata do Brasil. Mais do que os municípios do Nordeste. Não sabia, ó. Né? Para você ter uma ideia. Ou seja, ela não se paga. Ela não se paga. E é por isso que nunca se discutiu também. Porque para a gente poder fazer os investimentos necessários, a gente tem que ter recurso. E para ter o recurso da prestação do serviço, o marco regulatório é o seguinte: fala assim, ó, toda e qualquer prestação de serviço público, que não é política pública, é prestação de serviço, lixo, resíduo, saneamento, água, esgoto, ela tem que necessariamente ser dividido entre os usuários. Sim. Né? Então, a prestação de serviço de água é uma prestação de serviço, não é uma política pública. Então, a pessoa não paga pela água, paga pelo custo do serviço. Né? As pessoas não entendem isso, paga pelo custo do serviço. Né? Então, é uma questão extremamente impopular para ser discutida. Por isso que ninguém discutiu até hoje. Deixa eu falar, deixa tudo por isso que ninguém quer discutir. Deixa do jeito que tá, bandeira, que mexe no bolso. O pessoal vai achar a ideia dele lá. Exatamente. É mais fácil o quê? Reclamar que tá faltando ali, faltando aqui, eu finge que não tá acontecendo nada e vai empurrando com a barriga. Só que em 2033, a hora que chegar esse momento, daqui 8 anos, o que vai acontecer? O Estado vai vir, porque o Estado já se preparou para isso. O Estado já criou a agência reguladora, já dividiu o Estado de São Paulo em 4 grandes blocos. O Batatais está num bloco de 142, 144 municípios. E na desestatização da Sabesp, o governo do Estado vendeu 22% da cota que ele tinha, ainda continua acho que com 18%, ou vendeu 18%, continuou com 22%, uma coisa assim. E eu tive numa audiência e numa palestra da Natália Rezende, que é a secretária do Planejamento, Meio Ambiente, que cuida dessa questão, e ela disse o seguinte, que já tem 332 municípios no estado de São Paulo, que é a Sabesp, tem mais acho que 50 que são empresas privadas, porque com o marco regulatório, os investimentos privados no saneamento básico aumentaram, porque permitiram que as empresas privadas fizessem esse investimento. Nas concessões, nas PPPs, enfim, igual a gente fez na iluminação pública, a gente é uma parceria público-privada. É uma empresa que faz e o município que banca, que paga. Né? Só que hoje a Sabesp não tem capital suficiente para concorrer com essas empresas privadas. Então, a Sabesp desestatizou, vendeu esse percentual para poder atingir o marco regulatório até 2029 e daí juntar 30, 31, 32 e 33
guardar recurso, guardar recurso, e em 34 comprar todos os municípios do estado de São Paulo que não atingiram o marco regulatório, nem diminuir a perda d'água e nem serem autossuficientes. Então eles estão preparadíssimos para em 2034 comprar todo mundo. E aí não vai ser o município que vai fazer uma concessão de acordo com a realidade do seu município. Vai ser o governo do estado que dividiu a gente em blocos com uma centena de municípios. Você vai estar no meio de todo a gente vai estar no meio do bolo, com, sei lá, até lá em 2033, desses 140 municípios, quantos vão conseguir se adequar? Eu acredito que nem 30, nem 20. Então nós vamos estar lá, vamos arredondar com 100 municípios, cada um com a sua realidade, que vai fazer com que a gente tenha ali uma licitação, uma concessão regional, e aí a gente vai pagar quanto? A tarifa social da Sabesp é R$70, na grande maioria dos municípios. A social, que é metade da tarifa normal. Que seria 140. Para você ter uma ideia. E né? se você estando no bolo... Exatamente. E a gente está no bolo, imagina o que vai acontecer. Então hoje, para resolver essa questão da água, os 2 pontos principais seria diminuir essa perda, por isso está sendo feito esse estudo. Diminuir a perda para 25% até 2033. E a gente está falando de 27, né? Que você falou que eu já perdi 52. Isso. E entrar nesse assunto impopular de saber o que fazer. O município vai fazer a gestão disso? A gente tem possibilidades. Nesse estudo, a gente vê o que tem que ser feito. Trocar 120 quilômetros de tubulação. Tá lá, tá certo, tá tudo em estudo. Trocar 120 km de tubulação, trocar todos os hidrômetros da cidade de 5 em 5 anos, como a norma prevê. É uma série de requisitos que tem que fazer. E o Plano Nacional de Saneamento Básico diz o seguinte: você tem que fazer um estudo de 30 anos. Em 30 anos, o Batatais tem que investir cerca de 120 milhões. Sendo que, para que a gente possa se adequar ao marco regulatório, 25% de perda e o sistema ser autossuficiente, até 2033, investir 80 milhões de reais. E aí no estudo diz, para o município fazer, é o Batatais, nós não fazemos concessão nem parceria público-privada. Batatais, a prefeitura vai fazer. De onde vai sair o dinheiro? Da tarifa. Não tem outro lugar para sair, tem que necessariamente sair. Tem que fazer a cota à parte. Como o investimento é a curto prazo, vamos colocar aqui 2025 já foi, é 26 para frente, nós temos aí o quê? 7 anos. A gente tem que investir pelo menos aí 12 milhões por ano, 80 milhões de reais. Né? Então a gente vai ter que ter uns 12 milhões de investimento, mais diminuir a diferença do déficit de 750 mil por mês. Então a nossa tarifa média hoje, que é R$67, isso foi apresentado em audiência pública lá no teatro, que poucas pessoas participaram e às vezes o pessoal reclama, mas não participa das discussões e não conhecem o problema. Né? E foi amplamente divulgado isso. E tá lá, os estudos são públicos também. Inclusive a gente vai anexar agora na ação civil pública que tem da água. Para o município fazer essa gestão, hoje a nossa tarifa média de quem paga R$30, quem paga R$33 e de quem paga 500, a média dá uma média de R$66. Se o município for fazer essa gestão e investir esses 80 milhões até 2033, a tarifa média passa a ser R$166. A média. R$166, a média. A mínima sai de 33 para 89. Uma paulada. De 33 para 89, a mínima. Isso com água e esgoto. Né? E se a gente fizer uma concessão, independente de quem for, se for a Sabesp, se for uma iniciativa privada, outra, você faz a concessão, porque geralmente o que as concessões fazem? Rodovia, qualquer uma, você começa trabalhando aí 10 anos de investimento e 20 anos de lucro. Então o pessoal investe o que tem que investir. Geralmente essas empresas elas têm capital para investir. Faz o que tem que fazer. Juro baixo. O investimento é menor do que o setor público. O setor público precisa fazer licitação, sim, é tudo mais caro, tudo mais demorado. Tem o risco que geralmente tudo é 20%, 30% mais caro. É o chamado pedágio, né? Entendeu? É tudo difícil. Na iniciativa privada, a gente sairia de uma tarifa mínima de 33 para 56, aumentaria 20 e poucos reais a tarifa mínima, só que já contando com a tarifa social, que a partir desse ano a gente vai ter que implementar, se for sancionada a lei federal, a tarifa social, que a gente já vai ter que colocar na tarifa mínima nossa já. O que é a tarifa social? Quase 20% da nossa população que recebe CAD único, Bolsa Família, vai entrar na tarifa social. Então essa taxa mínima de R$56 aproximadamente, ela já contempla 20% da população que vai pagar metade disso, ou seja, vai pagar menos do que paga hoje, 20% da população, ao invés de pagar R$33, vai pagar R$28 e ter 50% a mais de água. Porque ela vai ter direito a 15 metros cúbicos ao invés de ter direito a 10 metros cúbicos por R$33. Né?
E na média ela vai aumentar cerca de R$20, R$18. Aliás, a mínima. A tarifa média de R$66 vai para R$75, R$77, vai aumentar R$11 a média. Se a gente fizer a concessão. Então são dados que nós temos para que a gente possa fazer um estudo. O prefeito não decidiu, a Câmara não decidiu. Nós temos um estudo para apresentar para a sociedade, já fizemos uma audiência pública para apresentar para a sociedade, para quando as pessoas falarem o seguinte: tá faltando água, o prefeito... Não, o prefeito está aqui, ó. Nós fizemos a nossa parte, fizemos o estudo. E agora, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos 3 caminhos. A gestão própria do município, que é esse daqui, os dados são esses daqui, ó, que a gente tem que fazer. Temos uma concessão e os dados são esses, e temos que fingir que nada disso vai acontecer, esperar 2033 para ver o que vai acontecer, sendo que a gente pode entrar no bolo e ver o que vai acontecer. Vamos pagar pros outros. E aí, como gestor, o gestor responsável, ele faz o quê? Finge que nada está acontecendo. Você Claro poderia que dizer, eu vou ser prefeito mais. Porque de fato eu posso fazer igual todo mundo fez. Dá Daqui 3 anos eu não sou prefeito mais. Problema do próximo que vir, que também não vai acabar no mandato do próximo, Joga pro outro. a não ser se mudar a lei, for para 5 anos o mandato, sem reeleição, e falar o seguinte: puxa, o Estado que veio, nossa, tomou da água da gente, que coisa, hein, perdemos, agora temos que pagar R$100 de tarifa mínima aí e tal. E aquela conversinha fiada. O que a população quer? Gestores que não discutam o problema de frente, que não demonstrem a realidade, porque a realidade é essa, ou gestores que enrolaram a vida inteira, que não resolveram o problema, que não fizeram os investimentos. Porque eu acredito que se a gente tivesse investimento lá da década de 2000 para cá, o município seria possível ter sido feito os investimentos baixos. Agora fazer 80 milhões de investimentos em 5 anos, 6 anos, e cada ano que se passa são maiores os investimentos e eu acredito que menos os interessados para fazer. Tem isso também. Tem isso também, exatamente, tem isso. Então é um desafio que a gente tem, enquanto sociedade, não enquanto prefeito, enquanto Câmara. É um desafio que a gente tem enquanto sociedade, enquanto cidade. O que nós queremos para a nossa cidade. Que bom que sem o viés ideológico. Eu não estou falando eu sou contra isso, sou contra aquilo. Não, os dados estão aqui, ó. O que a gente quer? Ser técnico, né? Eu acho que o momento é isso.